voltamos a falar de verbos. Em tela nós temos agora a presença do modo imperativo. Não é uma questão muito cobrada nas suas provas, não é uma questão muito cobrada por essas duas bancas, né, que são as possíveis realizadoras da nossa prova para o Tribunal Regional Eleitoral São Paulo, mas vale aí as anotações referentes a ele. Falamos já, né, na abertura do bloco anterior, falamos a respeito do modo indicativo, do modo subjuntivo e do modo imperativo, e você vai guardar apenas a informação de que nós não temos tempo em relação a esta ordem, a este pedido ou a este conselho, nós não temos um tempo verbal, nós temos apenas o nosso imperativo afirmativo e o nosso imperativo negativo, ou seja, a ordem acontece ou a ordem será dada para você realizar uma ação ou a ordem será realizada para você não realizar uma ação. O que fica aqui também bastante claro e evidente é que você precisa saber a diferença entre o tu e o você. Também falamos a respeito disso no bloco anterior, quando eu esmiucei aí a necessidade ou a substituição do pronome tu na nossa língua aqui no Brasil, né? A língua portuguesa falada aqui no Brasil deu preferência para o pronome de tratamento você no lugar do pronome pessoal do caso reto tu, e aí você vai ter que fazer uma ligeira alteração, uma ligeira adequação quando falamos a respeito da pessoa tu e do pronome de tratamento você. Então, quando eu digo para você andar, eu estou me referindo ou estou dando ordem à segunda pessoa, ou seja, anda tu. Se eu quiser dar ordem para a pessoa com quem eu falo aqui no Brasil, você vai trocar este a do verbo andar pelo e, ou seja, ande tu. Quando eu falo para de falar, para de se movimentar, para de se mexer, eu estou me referindo, eu estou dando ordem para o meu tu. Se eu quiser denotar, se eu quiser dar ordem para a pessoa com quem eu falo, tratando-a como você tem que escrever obrigatoriamente o pare de falar, pare de se mexer, pare de se movimentar, ok? Então, você troca aí o verbo andar, as terminações dos verbos terminados em ar, andar, falar, saltar, você puxa a ordem para a segunda, para a letra E, quando você está dando ordem para o você. Então, olha, fala, tu, fale você, para, tu, pare você. Dentro dessa especificidade, vamos trabalhar com os verbos terminados em e e ir. Então, eu estou dando ordem, por exemplo, para a terceira pessoa, usando o verbo na segunda conjugação. O verbo comer, por exemplo, estou dando ordem para o meu filho e fala, come logo. Eu estou tratando o meu filho como tu, come tu. Se eu quiser tratá-lo em ou com a presença do pronome de tratamento você vai usar o coma logo, coma, você, coma logo, ok? Então, troque as terminações, troque os verbos, troque as letrinhas para você trabalhar aí a possibilidade. Então, ó, só para você anotar, vamos lá. O meu verbo andar terminou em ar e eu uso o mesmo ar para dar ordem para o tu. Quando eu quero dar ordem para o você ou para o ele, eu vou usar o e. Então, ande ele, ande você. No caso aqui, se eu quisesse construir aqui, né, o verbo correr. Então, eu vou dizer assim, olha, correr, vou usar a mesma vogal para trabalhar com o tu, corre tu. Mas se eu quiser tratar o meu interlocutor como você vai colocar aqui o corra. Corra você, ok? A mesma coisa você vai fazer com o verbo sair. Sair, você vai dizer o sai tu ou saia você, ok? Por que está falando isso? É importante saber essa mudança do tu para você?
Sim, a banca CESP, principalmente, vai dizer, olha, o trecho lido, a linha 10 do texto, trata o interlocutor na segunda pessoa, usando o verbo no modo imperativo. Se nós passássemos aí, substituíssemos o tu pelo você, teríamos a seguinte construção. Então, essa construção é assim, o que você guarda a respeito do verbo no modo imperativo? Primeiro, é uma ordem, um pedido, é um conselho. Com relação ao tempo verbal, nós não temos presente, pretérito ou futuro, nós temos apenas o imperativo, afirmativo ou negativo, e cuidado com estas alterações com relação à presença do pronome pessoal do caso reto tu e a presença do pronome de tratamento você, né? O você, na verdade, é a substituição, a repetição da construção ele, ok? E aí nós mudamos então a tela e falamos já, na verdade, a respeito da formação dos tempos verbais compostos, né? Os tempos verbais compostos são formados pelo verbo auxiliar ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Nestes tempos compostos, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. Nós já sabíamos disso, né? Eu já tinha falado para você a respeito disso, mas só a título de curiosidade, vamos lá, trabalhando então aqui, olha. Eu tinha, ou eu havia. E aí, o que você coloca? O particípio. Aí, eu tinha falado, ou eu havia falado. Silvia, eu ouvi, ou eu tenho uma amiga que fala, sempre assim, né, essa conversa, eu tenho uma amiga que fala assim, eu tinha falo. Eu tinha falo para ela não fazer isso. Já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes. E aí eu digo a você, isso é horripilante. Isso, a língua portuguesa é um atentado violento contra o nosso querido idioma. Não tem o verbo falar, ele só existe o falo na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. O tinha falo, não existe o particípio irregular do verbo falar. Você só pode usar com a construção tinha falado. E aí um outro exemplo bastante fácil de nós lembrarmos de uma amiga, de novo, né, de um parente, de um vizinho, de um primo, de uma colega de sala que fala muito isso. Então você vai usar de novo, eu tinha, ou eu havia. Sempre que falamos em tempos compostos, vamos usar estes únicos dois verbos auxiliares. Quando falamos em locução verbal, usamos qualquer outro verbo. Então tá, formação dos tempos compostos, o verbo ter e haver formam aí um tempo composto, e veja que eu vou colocar aqui o verbo chegar. Então tá, eu tinha ou eu havia chegado atrasada 30 minutos. E aí, é claro que você lembrou da sua colega que diz assim, ai, eu tinha chego atrasada 10 minutos e o professor não me deixou entrar. Pelo amor de Deus, tira isso da sua vida, joga sal grosso e desapega. Não há possibilidade de você entender que o verbo chegar aceita particípio. Não temos esta possibilidade. E aí um outro exemplo também clássico que nós temos, né? Eu tinha, ou eu havia trazido. Ah, Silvia, eu falo assim. Mas eu tenho uma colega que fala eu tinha ou eu havia trago. Pelo amor de Deus, isso também não existe. Joga sal grosso e desapega, não há. O verbo trazer não existe no particípio irregular, ok? Silvia, eu não estou entendendo o que você está falando, ou o que você quer dizer com particípio regular ou particípio irregular. Você vai guardar a seguinte informação. O verbo ter ou haver, tinha ou havia. Verbos no particípio regular. Salvado. Tinha salvado. Eu tinha fritado. Eu tinha atingido. Olha, outra construção. Verbo regular, ou seja, é o nosso tradicional adoído. Eu tinha atingido, eu tinha fritado, eu tinha salvado, eu tinha imprimido. Ai, Silvia, eu sempre achei que não existisse a expressão imprimido. Claro que existe, é particípio regular, conclusão, ou escrita do verbo, ou uso do verbo na sua forma regular. E aí,
é claro que existem alguns verbos, aliás, bastantes verbos, que aceitam também o particípio irregular. Você vai dizer, bom, agora como é que vai ficar? Quando é que eu sei que eu vou usar o particípio regular ou o particípio irregular? Com o verbo ter e haver, havendo o particípio regular, você só vai usar o particípio regular. Se este verbo aceita também o particípio irregular, você vai usar com os outros verbos auxiliares. Quer um exemplo? Olha, eu tinha tingido os cabelos foram, os cabelos ficaram, os cabelos estão. E aí você vai dizer, tingidos? Não, os cabelos foram, ficaram ou estão tintos. Ok? Vamos pensar no outro. Eu havia salvado o animalzinho lá na árvore. O gatinho que tinha ficado preso ou havia ficado preso lá na árvore, eu o salvei. Ok, então o gato ficou salvo. Ok? Então, você vai usar assim, eu tinha ou havia com o particípio regular, e se houver o particípio irregular, você usa com os outros verbos auxiliares. Eu tinha ou havia fritado os bolinhos, minha mãe, minha avó eu tinha fritado os bolinhos estão, permanece, ficaram fritos. E o imprimido? Eu tinha ou havia imprimido o material ficou impresso. Ok? Então, sempre essa construção. Havendo o verbo auxiliar ter e haver e a existência do particípio regular, use o particípio regular com o verbo ter e haver. Não havendo o particípio regular e irregular, você vai usar também com os outros verbos auxiliares este verbo aí no particípio na sua forma regular. Tendo regular e irregular, a gramática diz que você usa o regular sempre com a presença do verbo ter e do verbo haver. E o que nós guardamos é que você vai entender que o verbo chegar, o verbo falar e o verbo trazer, pelo amor de Deus, não existe a forma irregular, ok? Todas as outras aqui a gente já usa, né, no nosso dia a dia. O imprimido, talvez o tingido e o tinto tenha ficado aí um pouco mais estranho aí a seus ouvidos, mas entenda que se é particípio regular e o particípio irregular, você vai fazer aí essa disposição, essa distribuição entre os vários verbos auxiliares. O que fica mais uma vez, o verbo chegar, o verbo falar e o verbo trazer, não existe a forma irregular, você perde a questão se você o julgar como correta. E aí, mais um conteúdo importantíssimo que nós já falamos a respeito, correlação de tempos e modos. Lembra que a gente trabalhou ali com o verbo, com o pretérito imperfeito do subjuntivo, que casava com o futuro do pretérito do modo indicativo? Pois é esta correlação, ou é sobre esta correlação que falamos agora. Olha, um dos aspectos mais importantes do estudo dos verbos diz respeito à maneira como, conserte aí, por favor, como deverão ser escolhidos os modos e tempos verbais, de forma a garantir a articulação necessária entre diferentes orações no interior dos períodos. Esta relação torna-se muito importante nas relações de subordinação, já que o uso de um determinado tempo e modo na oração principal irá determinar qual tempo e modo deverá ser usado na oração subordinada que a ela se vincula. Então, vamos entender que se estamos falando de oração principal e oração subordinada, estamos falando de um período composto. Se estamos falando de correlação de tempos e modos, estamos falando de pelo menos dois verbos que têm que se correlacionar para que haja um sentido nesse período, nesta oração, e obrigatoriamente você tem uma adequação, né? Não fuja aí com relação à eufonia, com relação à concordância e com relação a preservação da ideia que se quer transmitir. Olha só, o presente do indicativo, você casa sempre assim. Olha, o que fica claro para nós é que presente casa com presente, pretérito casa com pretérito, futuro casa com futuro. Feita esta classificação, esta explicação, o que nós temos em tela é
O presente do indicativo, eu espero que você, veja que aqui nós temos um presente do modo indicativo, então eu tenho um presente também. Se vê, mas é presente do modo subjuntivo, sim, mas o tempo casou. Presente com presente. Eu espero que você fizesse, eu espero que você fará, eu espero que você faria, eu espero que você fez. Sempre nós estamos errando aqui a correlação entre os tempos verbais. Pega lá o edital, se a nossa banca for a Fundação Carlos Chagas, vai ter lá no edital correlação entre os tempos e modos verbais. É desse conteúdo que eu estou falando para você. Assinale a alternativa que apresenta a correta correlação entre os tempos verbais. Você vai entender que é esse conteúdo ou é sobre este conteúdo que falo aqui. Pretérito imperfeito, eu esperava, lembra? Várias vezes, né? Cansei de contar, o pretérito que se repete várias vezes. O imperfeito vai casar com o pretérito imperfeito, portanto, eu esperava que você fizesse os exercícios. Olha, eu esperava, passado, quantas vezes? Várias, que você fizesse os exercícios, pretérito imperfeito do subjuntivo. Os dois estão no pretérito e os dois são imperfeitos. Mas o meu pretérito imperfeito do subjuntivo pode casar com o futuro do pretérito do indicativo, e eu já disse para você, eu já cantei isso aqui para você. Anote, guarde, coloque uma seta, jogue purpurina, neon, ilumine aí com várias canetas coloridas. Esta é a correlação preferida da banca Fundação Carlos Chagas. Ou seja, eu disse para você, o SSE que casa com uria. Pegue aí os exercícios relacionados a verbo, procure aí, baixe aí no seu aplicativo, pegue na sua gramática, na sua apostila, no seu material. Sempre a banca vai cobrar. A alternativa correta será esta aqui, SSE com uria. A alternativa incorreta será quando você não obedeceu à correlação entre o SSE e uria, ok? E aí, mudando a nossa tela, futuro com futuro. Sempre, sempre, futuro vai casar com o futuro. Se tiver dinheiro no final do ano, eu irei à Europa. Olha, tiver e irei, duas ideias com ação de futuro. Quando vir você vai dizer, nossa, Silvia, quando vir não é quando ver? Não, é quando vir mesmo. É o verbo ver no futuro do modo subjuntivo. Quando eu vir você, eu ficarei feliz, futuro com futuro. E o futuro do subjuntivo vai casar com o imperativo também, tá? É uma outra possibilidade. Se dirigir, não beba. Se fizer o trabalho, diga a ele. Lembra que eu falei? Ordem, tá aqui, ó. Ordem, faça ou não faça. Imperativo afirmativo ou imperativo negativo. E aí nós vamos aos verbos concursísticos. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Anote aí estes verbos que estão na tela. Você vai usar e você vai lembrar de mim quando você estiver fazendo a sua prova. Você precisa ter uma certa afinidade e uma certa proximidade com estes verbos. O verbo pôr, o verbo ter, o verbo ver, o verbo vir, o verbo haver e o seu derivado reaver. E os verbos que nós chamamos de verbos mário. Já já eu vou satisfazer aí essa sua curiosidade a respeito dos verbos. E você tem também que trabalhar aqui, fazer um estudo mais aprofundado dos verbos que são ditos defectivos. Eles também costumam cair muito nas provas, independente da organizadora. A respeito do verbo pôr, qual é a construção ou qual é a obrigatoriedade de você levar a informação para a sua prova? Nós já sabemos que o verbo pôr pertence à segunda conjugação, só que o que é legal é, se você usar o verbo pôr e você colocar aqui um radical, você consegue conjugar a partir da tabelinha de conjugação do pôr, vários outros verbos, sobrepor, repor, depor, compor, interpor, sobrepor e tantos outros pores aí, etc., por que você vai precisar levar para a sua prova. Silvia, até aí tudo bem. Então tá, veja. Se eu sobrepor,
os problemas. Se eu sobrepor os problemas acima de tudo, terei uma grande preocupação. Seria essa a construção. E aí eu diria para você, caro candidato, cara candidata, esta frase em tela está errada, errada, errada ou errada? Claro que está errada. Você que está atento, você já percebeu que eu conjuguei o verbo propositalmente de maneira incorreta. Veja, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Tira esse sobre. Vamos tirar aqui o prefixo e vamos construir a partir do verbo pôr. Conjuguem para mim o verbo pôr. Aí você vai dizer, bom, Silvia, se eu puser os problemas acima das minhas coisas, é claro que eu terei grandes problemas. Muito bem, se você puser, então agora você já conjugou o verbo pôr. Basta que você faça esta associação, basta que você faça essa construção, usando agora o prefixo. Portanto, se eu puser, se eu sobrepuser os problemas acima da minha vida, da minha paz, da minha rotina, terei grandes preocupações. O que nós fazemos, o que eu costumo dizer é assim, no dia da prova, a obrigatoriedade é que você faça o cheque de 60, tá vendo? O cheque de 60 é o verbo sobrepor, interpor, repor, compor, depor. Mas, Silvia, na hora eu esqueci como é que escreve 60. Sabe o que você faz? Você faz 2 cheques de 30, ou seja, vai dar a mesma coisa. Se você não consegue lembrar a conjugação do sobrepor, repor, interpor, compor, faça apenas a conjugação do por. E aí, simplesmente, você acrescenta o prefixo a esta construção. E a gente vai encerrar esse bloco. Daqui a pouco voltamos a falar dos outros verbos ditos concursísticos. Até lá!